Convido a igreja a abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, lendo os versos de 19 a 26. Atos, capítulo 11, versos de 19 a 26. Veja se alguém ao seu lado precisa compartilhar da sua Bíblia para o acompanhamento dessa leitura. Atos, capítulo 11, versos de 19 a 26. E assim nós lemos: Aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação suscitada por causa de Estevão, passaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu, pois, Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e tendo-o achado, o levou para Antioquia. E durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja, e instruíram muita gente. E em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Vamos dizer juntos essa última parte do verso? E em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome e agradecemos porque a Tua palavra nos traz o relato de como foi a experiência de servos Teus do passado, da maneira como se dedicaram ao cumprimento da missão que Teu Filho Jesus deixou conosco, deixou em nossas mãos. Assim, Pai, que o texto que agora lemos seja rico para a edificação de cada um de nós, para o envolvimento na obra que é Tua. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ao longo deste mês de março, nós estivemos vivenciando um pouco daquilo que é a obra de missões mundiais. O que é o compartilhar do Evangelho do Senhor Jesus nas nações do mundo inteiro. Este é um trabalho que vem desde que Jesus foi para o céu e deixou conosco a missão: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse texto tem sido chamado a Grande Comissão, a ordem deixada por Jesus para que o Evangelho fosse pregado no mundo inteiro. Ele havia orientado a igreja cristã primitiva, os seus discípulos, aqueles que estavam perto dele. O Senhor Jesus então deixou a recomendação e deixou a maneira como isso deveria acontecer. Ele disse: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos com o poder do Espírito Santo. E então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. No entanto, a igreja em Jerusalém se acomodou no lugar em que estava. A igreja em Jerusalém permaneceu em Jerusalém. Cristo havia dito: até que sejam revestidos com o poder do alto. Seria necessário a capacitação do Espírito Santo para o cumprimento desta missão. Seria necessário que cada um pudesse ter, residindo em si, o Espírito Santo, que estaria utilizando cada um como instrumento. Seria a obra de Deus por meio do Espírito, mas através dos seus servos. A igreja recebeu o Espírito Santo. O cumprimento da promessa de Jesus, da descida do Espírito Santo, se deu no dia de Pentecostes. Naquele dia, Pedro toma a palavra e 3.000 pessoas entendem que Jesus é o Salvador. Aquelas pessoas, então, elas próprias é que procuraram a Pedro. Quando Pedro apresentou esse Jesus que foi crucificado, este é o Messias, este é o enviado de Deus para a salvação de todo o mundo. As próprias pessoas é que perguntaram a Pedro: que faremos, irmãos? O que é que nós devemos fazer então? Pedro então responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado e recebereis também o Espírito Santo. Vocês hão de ser instrumento também dessa pregação. E de fato, a igreja continuou a pregação. E surgiu a perseguição. A princípio, Pedro e João são presos. Pedro e João são recomendados pelas autoridades do seu tempo a não pregar no nome de Jesus. Mas a resposta deles é: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Cristo havia dito: preguem. Os homens estavam dizendo, as autoridades humanas estavam dizendo: não preguem. Mas eles estavam dispostos a, mesmo correndo o risco dessa perseguição, pregar o Evangelho. Até que Estevão faz uma pregação e apresenta que Jesus foi condenado por aquelas autoridades, embora ele fosse o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Capítulo 7 do livro de Atos vai narrar a pregação de Estevão. Mas o resultado da pregação de Estevão foi ao contrário. Foi promovida então uma perseguição. O próprio Estevão foi apedrejado naquela mesma hora. E ele olha para os céus e diz: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Alguém já disse que naquele instante Jesus está em pé para receber Estevão no céu. Está em pé para dar as boas-vindas a Estevão. A perseguição é promovida depois da morte de Estevão e os crentes são expulsos de Jerusalém. Eles fogem de Jerusalém. Em Jerusalém a perseguição está então entrando nas casas e prendendo e açoitando, e os crentes fogem de Jerusalém. E o texto bíblico diz no início do capítulo 8 de Atos que por toda parte eles iam anunciando a palavra. Foi necessário que houvesse a perseguição para que os crentes saíssem de Jerusalém. Cristo havia dito: vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Mas só quando a perseguição os expulsa de Jerusalém é que eles saem e por onde passam vão pregando que Jesus Cristo é Salvador, que Cristo morreu na cruz para que nós pudéssemos receber perdão, segurança de vida eterna. E aí nós chegamos a esse texto que foi lido. No texto que foi lido, então, por causa daquela perseguição promovida depois da morte de Estevão, os
Crentes saem então pregando a mensagem de salvação em Cristo, só que pregam apenas aos judeus. O judeu pensava que só o judeu é que era povo de Deus, de que essa história de pregar até aos confins da terra era em meio aos judeus que estavam espalhados em todos os lugares da terra. Eles achavam que o Salvador, o Messias, tinha vindo somente para eles. E então, eles pregam a Jesus, mas somente aos judeus. Mas graças a Deus que Deus se utiliza mesmo dos desavisados, né? E havia entre aqueles que foram dispersos, alguns que eram de Chipre e de Cirene. Alguns que viveram a vida toda rodeados por não-judeus. E então tinham o convívio dos não-judeus. Eles estavam acostumados a estarem junto com os não-judeus. E chegando em Antioquia, eles começaram a compartilhar a mensagem do Evangelho também aos gentios, aos não-judeus. E o texto bíblico diz que a mão do Senhor era com eles. Era propósito de Deus que assim fosse. Deus havia estabelecido que esta mensagem deveria ser pregada para todas as pessoas do mundo, para todos os povos. E muita gente creu. Muita gente recebeu a palavra crendo que Jesus é o Salvador. Os crentes em Jerusalém, então, ouvindo que em Antioquia não-judeus estavam recebendo a Jesus, entregando a vida a Jesus, mandaram para lá Barnabé. E Barnabé, quando chegou e viu aquilo que estava acontecendo, quando ele viu transformação de vida, quando ele viu pessoas que antes não tinham nada a ver com o Deus de Israel, mas que agora, por meio da pregação daquela mensagem, tinham entregue suas vidas, estavam agora dedicando a sua vida ao Senhor. Barnabé pôde olhar aquilo e ver que era a mão de Deus que estava agindo. Em todos os lugares do mundo, pessoas precisam ouvir a mensagem do Evangelho. E se aplica a nós, a palavra do Senhor Jesus Cristo, quando disse tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. A nossa Jerusalém é o Recife, é o nosso bairro de Boa Viagem, parte então da nossa vizinhança, as pessoas com as quais convivemos, aqueles que são nossos colegas de trabalho, de escola. E Cristo deixou conosco a missão de pregar o Evangelho. É interessante notar que essas pessoas, esses cíprios e cirenenses, eles desavisadamente começaram a compartilhar o Evangelho. E muita gente creu porque o Senhor era com eles. Muitas vezes nós pensamos que a nossa pregação não vai ser ouvida, de que, eu não vou compartilhar o que eu conheço a respeito de Jesus Cristo, porque as pessoas vão olhar para mim e dizer, você é desse tempo, você dá importância a esse livro que tem mais de 2000 anos. E, ora, a filosofia humana continua dando ouvidos a escritos que têm até mais do que 2000 anos. E este livro de 2000 anos é o recado que Deus tem para nós, é o manual da vida, e principalmente o manual da vida eterna, o manual de como é que nós podemos viver a vida eterna já no presente, desfrutarmos a qualidade da vida que teremos na presença de Deus por toda a eternidade, já podendo provar então um pouquinho dessa qualidade de vida a partir de agora. E as pessoas estão muitas vezes ávidas por isso.
e falta quem lhes pregue a mensagem. Acho muito interessante a letra daquele hino bastante conhecido. Não te importa se algum dos amigos morrer sem ter conhecimento de Cristo, e de que no juízo ele venha a dizer: não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo, não me falaram de Cristo. Tantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Lembro da história de um missionário que foi para a África e lá pregou o Evangelho, e várias pessoas em etnias que estão lá no meio da floresta ainda. Claro que a África tem uma diversidade muito grande, como aqui no Brasil a gente também tem. A gente tem cidades como Recife, como São Paulo, como Brasília, e ao mesmo tempo temos tribos indígenas que estão vivendo ainda da sua maneira de séculos atrás. Lá na África, várias pessoas, determinada tribo, aceitou o Evangelho, creu que Jesus é o Salvador. E uma dessas pessoas chegou para o missionário e perguntou: o seu avô sabia desta verdade que o senhor me contou? E o missionário disse: sim, sabia. E ele então perguntou: e por que o seu avô não veio avisar o meu avô dessa salvação? Aquele homem chegou à conclusão de que o seu avô tinha morrido sem ter o conhecimento da mensagem de salvação em Jesus Cristo. E ele apontou o dedo. Ele indicou a responsabilidade. Ele disse quem é que deveria ter vindo e falar-lhe da mensagem do Evangelho. Se o seu avô sabia disso, por que é que ele não veio contar para o meu avô? Quantas pessoas ao nosso lado podem estar dependendo de alguém que compartilhe a fé? Mas alguém pode dizer: pastor, mas eu fico na dúvida se eu saberei falar da maneira certa. Será que eu saberei explicar o plano de salvação? Será que eu terei os versículos bíblicos prontos para colocar diante da pessoa? E aí a gente lembra de algumas pessoas que tiveram uma pregação maravilhosa. A gente lembra, e a gente já tem comentado, o fato de que aquele homem lá da região de Gadara, que era endemoniado, havia uma legião de demônios dentro dele, e quando Jesus expulsa aqueles demônios, aquele homem quer seguir a Jesus. Jesus vai entrar no barco para atravessar o mar da Galileia, e aquele homem quer entrar no barco também seguindo a Jesus, mas Jesus diz para ele: não, mas vai para os teus e conta tudo que Deus te fez. Jesus nos dá uma aula do testemunhar do Evangelho. Ele diz: basta você dizer o que é que aconteceu com a sua vida. Qual foi a diferença na sua vida desde o momento que você recebeu a Jesus como Salvador? E aquele homem sai pregando numa região de 10 cidades, um recém-convertido, e muita gente então se admira de tudo que ele tem para narrar da sua experiência com Jesus Cristo. Aí a gente lembra da mulher samaritana, aquela mulher que tinha mesmo uma vida completamente fora do que seria a realidade, mesmo dentro do seu contexto. Uma mulher que já tinha tido 5 maridos e agora vivia com um homem que não era o seu marido. E Jesus tem um encontro com ela. E ela, quando entende que Jesus é o Messias, ela própria sai correndo, vai para a cidade e diz para as pessoas que estão ao seu alcance: encontrei um homem que me disse tudo quanto tenho feito, não será ele o Messias, o Cristo?
E as pessoas então se aproximam de Jesus e vão conhecer quem é esse, de quem ela dá esse testemunho. E pouco tempo depois, aquelas pessoas dizem: agora nós cremos, não apenas pelo teu testemunho, mas porque nós temos visto de que este é o Cristo, o Filho de Deus. Pessoas que tinham acabado de ter um encontro com Jesus. E Jesus ainda disse que quando a gente for testado, a gente não precisa nem se preocupar com o que vai dizer, porque o Espírito estará dando a capacidade. E se alguém fizer alguma pergunta que você não sabe a resposta, aí você diz: olha, eu vou guardar essa pergunta e eu vou trazer essa resposta para você. Eu não sei dizer essa resposta ainda não, você não é obrigado a saber tudo, e ninguém sabe tudo, mas você traz a pergunta, compartilha e a gente vai ver o que é que a Bíblia diz a respeito disso. Quantas pessoas no mundo inteiro podem estar como aquelas pessoas ali de Antioquia, que receberam de bom grado a palavra. E, naquele instante, Barnabé entendeu que havia ali um trabalho muito grande a executar. E Barnabé entendeu que sozinho ele não poderia realizá-lo. E ele vai em busca de Saulo de Tarso, aquele que havia sido encontrado por Jesus no caminho de Damasco, teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, voltou para Jerusalém com toda a vontade de pregar, mas para ele era muito difícil. Ele próprio havia perseguido a igreja cristã, ele mesmo está usando a expressão que se usa hoje, né? Virando a casaca, ele que estaria mudando de lado, iria sofrer perseguição, como de fato começou a haver o interesse em que Saulo fosse tomado de assalto e morto. A igreja então o manda para Tarso, e ele fica alguns anos ali em Tarso, até que Barnabé vai a Tarso e procura por Saulo, até que o encontra e o traz para Antioquia. E aí a gente lembra que a obra missionária depende de pessoas que estejam dispostas a ir, sair do seu lugar e pregar o evangelho longe. Barnabé foi um que saiu de Jerusalém e foi para Antioquia. Ali em Antioquia ele viu que havia uma necessidade e ele agora permanece em Antioquia, mas ele sente que precisa de mais ajuda. Jesus Cristo disse: vede os campos que estão brancos para a ceifa. Os campos são muitos, mas os obreiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Barnabé sentiu a vontade, apesar dele próprio já ser um missionário ali naquele campo que era Antioquia, ele sente que precisa da ajuda de outra pessoa, e ele vai em busca de Saulo, e Saulo se dispõe a sair de Tarso e vir para Antioquia, e o texto bíblico diz que durante 1 ano e meio, eles estiveram ali à frente daquela igreja em Antioquia, e em Antioquia, os discípulos de Jesus Cristo, os seguidores de Jesus Cristo, foram pela primeira vez chamados de cristãos. Um nome que nós usamos até hoje. Usamos porque alguém naquela cidade de Antioquia resolveu chamar aquele grupo que seguia a um certo Cristo de cristão. O que aconteceu com a igreja em Antioquia? Durante 1 ano e meio, Paulo e Barnabé estão ali pregando a mensagem do Evangelho, estão ensinando os crentes ali. Ali então eles já começam a formar uma liderança. E se nós formos para o capítulo 13, desse mesmo livro de Atos, a gente vai ver a continuidade dessa história. No capítulo 13, a partir do verso 1, ora, na igreja em Antioquia, havia profetas e mestres, a saber,
Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes o tetrarca e Saulo. São mencionados agora 5 homens que estão na liderança da igreja ali em Antioquia. Os 2 que originalmente estiveram ali nessa liderança, mas já uma outra liderança é formada. O que é que acontece em seguida? Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos, os despediram. Estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Aquela igreja passa a ser a primeira igreja cristã missionária. Aquela igreja agora está enviando. Ela havia recebido então a mensagem do Evangelho por pessoas que inadvertidamente de passagem ali pregaram o Evangelho. É possível que um desses aqui estivesse desde o começo. Aqui é mencionado Lúcio de Cirene. E então possivelmente foi um daqueles que no começo de tudo pregou o Evangelho a não-judeus. Aquela igreja agora recebe de Deus a responsabilidade de multiplicar aquilo que encontrou. Aquela igreja agora é desafiada a abrir mão dos seus principais líderes, Saulo e Barnabé. Aquela igreja então tem a revelação do Espírito Santo que diz: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. É interessante notar que o texto diz que o Espírito já havia tocado no coração de Saulo e Barnabé. Separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu já os tenho chamado. Deus já havia tocado no coração daqueles 2. Eu imagino eles pensando: se nós estamos vivenciando esse progresso do Evangelho aqui em Antioquia, como seria se isso pudesse ser multiplicado para muitas cidades? E esse era o propósito de Deus, e Deus já estava tocando no coração daqueles 2 servos. E eles de imediato, e aquela igreja de imediato, se coloca como instrumento de Deus no envio daqueles 2 homens como missionários. Acho interessante a prontidão daquela igreja. Aquela igreja de imediato, eles terminaram aquele período ali que tinham se reunido para jejuar e orar, e aquela igreja então agora, depois de jejuar e orar e impor sobre eles as mãos, os enviaram. Aquela igreja estava pronta a fazer com que a mensagem do Evangelho chegasse até aos confins da terra. Qual foi o resultado? Estivemos comentando com a igreja recentemente a respeito daquilo que foi o testemunho dado sobre Saulo e aqueles que o acompanhavam. E o que o livro de Atos registra é a expressão que diz: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Aquela mensagem havia provocado, promovido uma reviravolta no que era conhecido como religião. Havia provocado uma reviravolta naquilo que tinha sido até então a prática de pai para filho, de famílias nas suas gerações, de que alguém era um adorador de tal Deus, alguém servia então a qual outro Deus, e aquilo ia passando de geração em geração. Mas agora chegou uma mensagem a qual as pessoas estão se entregando, estão recebendo,
estão entendendo que aquilo a que eles se dedicavam como religião estava longe de ser aquilo que viesse de fato a nos religar com Deus. Religião vem da palavra religar. A verdadeira religião é aquela que nos liga diretamente com Deus. E Cristo veio para ser esta ponte que nos liga a Deus. Ele próprio, sendo Deus que se faz homem, para vivendo sem pecado, morrer pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos estar mais uma vez na presença de Deus. A mensagem do Evangelho agora estava promovendo uma reviravolta. E o propósito de Deus é de que essa reviravolta se dê na vida de cada pessoa. Estivemos falando hoje pela manhã na transformação que Deus deseja operar na vida de cada pessoa no mundo, que já começou na vida de cada um que recebeu a Jesus como Salvador, e se processa continuadamente no que nós chamamos de santificação. A maneira como buscamos repetir e refletir o que foi a vida do próprio Senhor Jesus Cristo. A nossa vida está refletindo a vida de Jesus. Nunca conseguiremos refletir integralmente, mas estamos na caminhada de poder agir como Cristo cada vez mais e melhor. E o mundo inteiro precisa experimentar esta oportunidade rica, este privilégio de podermos ter a vida de Jesus em nós. Aquela igreja de Antioquia foi uma igreja que foi fruto da obra missionária. Pessoas saíram do seu lugar para chegar até lá, para pregar-lhes o Evangelho. E aquela igreja se transformou também numa igreja missionária, enviando da maneira que foi possível, para que a mensagem do Evangelho chegasse a tantos lugares. O apóstolo Paulo vai dizer que desde o Oriente de Israel até ao Ilírico, que seria quase o limite antes de chegar na Itália, ele já havia pregado o Evangelho em todos os lugares que estavam ao seu alcance. Porque aquela igreja resolveu investir os seus melhores líderes naquilo a que Deus estava chamando. Nós temos hoje, na Junta de Missões Mundiais, cerca de aproximadamente 700 missionários espalhados em todo o mundo. Missionários que estão realizando esta obra. Pode ser que alguém aqui tenha o chamado para ir realizar esta obra, de sair do seu lugar. Pode ser que, como foi dito aqui a respeito de Saulo e Barnabé, a obra a que os tenho chamado, haja pessoas aqui que têm recebido já o chamado para ir a outros povos. O que podemos dizer é que o melhor que pode ser feito é atender ao chamado de Deus. Se Deus está lhe chamando para ir a outras nações, mas com certeza, Deus deve estar falando ao seu coração a respeito de alguém que pode estar próximo de você também, a quem você precisa compartilhar do Evangelho. Talvez um parente que já ouviu a mensagem do Evangelho, ou talvez alguém que não ouviu, e que o Espírito de Deus toca no nosso coração e nós lembramos dessa pessoa. Que passos podem ser dados para que essa pessoa possa ouvir o que é o Evangelho de verdade? O que é a mensagem de salvação em Jesus Cristo? Que o Evangelho não é simplesmente uma série de regulamentos que a gente tem que seguir. No interior, alguém vai dizer que fulano está seguindo a leis de crente.
Alguém que está agora obedecendo no pensamento da pessoa, né, que é uma série de leis, né, que a pessoa tem que seguir para que seja um crente. Pessoas que não conhecem, embora se digam dentro daquela caracterização que foi originalmente em Antioquia utilizada, cristãos. Pessoas que se dizem cristãos, mas que não sabem o que é a pessoa de Jesus Cristo como único Salvador e Senhor das nossas vidas. O que é que podemos fazer? A obra do Evangelho é dividida a obra missionária, né, em três partes que são bem conhecidas nossas. Pregar o Evangelho aonde nós estamos. Orar por aqueles, e também, se somos chamados para ir para outro lugar, então podermos cumprir com isso. Orar por aqueles que estão indo e contribuir para o sustento desses que estão indo. Nós vimos aqui no filme alguns balões vermelhos, né? Quantos aqui sabem o que significam aqueles balões vermelhos? Levantem a mão. Quantos sabem o que significam os balões vermelhos? A gente tem aqui, na minha visão, não mais do que 20%. Aqueles balões vermelhos são resultado da contribuição de batistas brasileiros através da Junta de Missões Mundiais, para que a mensagem do Evangelho chegue até a Coreia do Norte. A palavra de Deus não pode ser levada para lá, não pode entrar naquele país. O que tem sido feito então? A junta tem utilizado a estratégia de transcrever, de imprimir o Evangelho de Marcos na língua do povo coreano e solta isso como balões na fronteira da Coreia do Norte, na posição que o vento sopra, de tal maneira que aqueles balões vão cair em lugares diferentes, alguns já próximo ali da fronteira, outros vão voar muito tempo, levados pelo vento, para que pessoas possam conhecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como uma das estratégias que a junta tem se utilizado do futebol. Pessoas que se dispõem para ir para essas nações e como treinadores de futebol ou jogadores de futebol. Tem se utilizado das mais diversas profissões. Você vai entrar nesse país como um profissional para conseguir um emprego dentro da sua profissão e ali compartilhar a mensagem do Evangelho. O que é que está a nosso alcance? A que é que Deus nos tem chamado? A pergunta é: estamos prontos como aquela igreja de Antioquia a cumprir aquilo que Deus mostrar? Ou talvez fiquemos como a igreja de Jerusalém, que estava muito bom, todo mundo ali se reunindo no alpendre chamado de Salomão, todos os dias, na hora nona, a igreja se reunia ali e cantava louvores a Deus, a mensagem do Evangelho era pregada, mas ficava somente em Jerusalém. Claro que aquela igreja realizou grandes coisas para Deus, mas precisou de uma perseguição para que aquilo que Deus havia mandado pudesse estar sendo cumprido. O que é que estaremos realizando para Deus? A que é que Deus nos tem chamado? De que maneira estaremos respondendo ao chamado de Deus? Que possamos ser como aquela igreja de Antioquia. Que possamos ser como aquela igreja que foi a primeira igreja missionária do cristianismo.
que possamos responder para Deus de acordo com aquilo que Ele tem solicitado de nós. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e coloque-se diante de Deus em oração. A que é que Deus nos tem chamado? Talvez até você entrou aqui nesta noite ainda sem ter segurança da sua própria salvação. Você nunca disse para Jesus Cristo: sim, Jesus, eu creio que Tu és o Salvador, que Tu já pagaste na cruz os meus pecados, e assim nos ofereces o perdão de graça por meio da fé. E o propósito de Deus é que você possa também entregar a sua vida na mão de Jesus. O próprio Jesus compartilhou dizendo: e a vontade do meu Pai que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Promessa de Jesus é vida eterna, ressurreição no último dia para estar com Ele por toda a eternidade. Esta é a vontade de Deus, mas é preciso que você se disponha, é preciso que você diga: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. E você pode fazer isso aí no lugar em que você está e dizer para Jesus a si mesmo: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. Eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, crendo que Tu és aquele que veio para ser o meu Salvador. E a cada um que já recebeu a Jesus, o que é que Deus tem tocado no seu coração? De que forma Ele deseja que você seja um instrumento para que outras pessoas possam ouvir a mensagem? Qual vai ser a sua atitude? E você pode pregar onde está ou ir aonde Deus lhe chamar. Você pode orar por aqueles que estão indo. E você pode contribuir para o sustento daqueles que estão indo. E que você seja um instrumento de Deus, como aquela igreja foi instrumento de Deus, para que muitos, desde o Oriente de Israel até o Ilírico, Saulo, enviado por aquela igreja, pregou a mensagem do Evangelho. Vamos orar. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos porque a mensagem do Evangelho chegou até nós, porque alguém saiu da sua terra, alguém saiu da sua família, do seu povo, e veio até nós e pregou esta mensagem de salvação no Teu Filho Jesus Cristo. E assim, Senhor, podemos encontrar perdão, vida eterna, segurança de estar contigo por toda a eternidade, a presença do Teu Espírito em nós aqui, já podemos usufruir da qualidade da vida eterna a partir daqui. Faze-nos, Pai, instrumentos Teus para levar essa mensagem a outros. Faze com que aquilo que é o Teu propósito na vida de cada um de nós, da maneira como tens falado a cada um, que possamos ser assim esses instrumentos que chegam com a mensagem do Evangelho até aos confins da terra, tanto testemunhando onde estamos, ou saindo de onde estamos, se esse é o Teu chamado para cada um de nós, e levando a outros esta mensagem, quer seja também intercedendo, quer seja contribuindo para o sustento daqueles que estão indo.
que possamos ser instrumentos em Tuas mãos para a realização da Tua obra, e que possamos ser, como igreja, semelhantes àquela igreja de Antioquia, aquela igreja que estava pronta a enviar esta mensagem aos confins da terra, cada dia mais. É a oração que fazemos nesta hora, suplicando, Pai, que se alguém aqui entrou ainda sem a segurança de salvação, que o Teu Espírito esteja confirmando a necessidade dessa entrega, e que esta seja a noite aceitável, a noite de salvação, e que vidas possam nesta hora estarem se entregando a Teu Filho Jesus Cristo, recebendo-o como Salvador e Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, continua a falar ao nosso coração conforme a Tua vontade, é o que nós Te suplicamos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém e amém.